Entrevistando hoje o advogado criminalista Dr. Vanderlei Rebelo Filho. O desembargador Rogério de Oliveira estava encaminhando uma pergunta aqui ao nosso entrevistado. Por favor. Lembrando a importância da Defensoria Pública nesse sistema de garantia das liberdades do preso provisório, inclusive, né, e do preso já condenado, que tem direito a um benefício. Se o Conselho Penitenciário não tem alguma injunção junto aos órgãos da Defensoria para manter uma política de acompanhamento nesses pedidos de HC, de progressão de pena e de benefício. Não há nenhuma interferência disso? Nada? Não há. E nem há essa previsão na atribuição. Nas atribuições dos conselheiros. Mas é claro que dentro de uma política criminal, né, eu acho que os conselheiros poderiam oficiar isso, eles podem fazer a Defensoria Pública nesse sentido, né? É porque é bom lembrar, Ciro, que uma pessoa só está ou permanece presa por ordem de um juiz, né? Claro. Não é por ordem do governador, do defensor, do delegado. A pessoa está presa porque o juiz a mantém presa lá. Isso tem que deixar bem claro, né? Doutor Vanderlei, considerando que a prisão é a última ratio, a lei diz isso, só se prende, embora a sociedade clame por prisão, há um desejo de vingança e não de educação, de ressocialização. As pessoas acham que só se resolve o problema prendendo, quando a própria lei prevê várias outras medidas que são muito mais eficazes do que a própria privação da liberdade e diz que o juiz deve aplicar essas penas, a pena de prisão apenas em último caso, último ratio. Mas nós estamos falando aqui de 45% dos presos provisórios que poderiam estar respondendo o processo em liberdade e, se condenados, cumprir, né? Considerando que 45% dos presos provisórios, no final, na sua grande maioria, são absolvidos ou recebem pena que não são de privação de liberdade, neste momento de crise econômica financeira, se houvesse uma política séria do governador do estado e colocasse aqueles que têm que estar em liberdade na rua, não haveria uma economia para direcionar esses recursos para a educação, para a saúde que está aí caindo aos pedaços? Isso não seria uma medida mais inteligente, professor Vanderlei? Eu acho que seria inteligente e super útil para todo mundo, para a sociedade de uma maneira geral. Primeiro porque vamos falar no universo de 43 mil homens presos, esses 45% aí representariam aí mais de 20 mil, aí multiplica esses 20 mil por, vamos dizer, 4 salários mínimos, que é mais ou menos o que custa cada preso para o nosso estado. Então, se você multiplicar 20 mil por 3 salários mínimos, ou 4 para cada um, em que período, professor? 4 salários mínimos, em que período? Por mês, por dia, por ano? Por mês. É o que cada preso custa, mais ou menos, para os cofres públicos. Então, se colocar na rua, vai isso ser aí poderia se converter em recurso para a saúde, por exemplo. Educação, saúde, tão sucateada. O seu Pezão, o senhor precisa ter uma assessoria melhor aí para ele abrir os olhos para essas soluções aí. Há soluções. Mas o governador entende que, por exemplo, o salário de Vossa Excelência é privilégio. Uma política de direcionamento, né, para vários setores para receber de bom grado a volta da CPMF. Né? Na verdade, se caminha para isso. E que não vai resolver nenhum problema de administração pública. E também não vai ser aprovado, né? Porque o governo não conta com a maioria no Congresso para conseguir esse tipo de aprovação. Sobretudo num ano eleitoral. Exato. Não há simpatia do eleitorado e nem há o interesse político dos deputados na aprovação de um aumento de impostos dessa natureza. Eu não vejo isso como uma solução, não. Ciro, eu queria voltar aqui ao tema principal, que seria a liberação das drogas. Nós recebemos aqui um outro convidado, não lembro agora o nome dele, que ele levantou uma série de questões assim, envolvendo a liberação das drogas. Uma delas seria o seguinte: liberada a droga, libera-se o cultivo da droga. Liberado o cultivo, vai ter empresário, vai ter fazendeiro que vai querer plantar a droga. Então ele colocou a seguinte questão: será que é bom para a sociedade ela direcionar terras produtivas para produzir droga ou do que produzir comida? Ele trouxe esse questionamento aqui.
Qual é a sua opinião nisso aí? Eu acho que, por enquanto, qualquer coisa que a gente diga, não que ele esteja errado, é especulação, né? Se liberar as drogas, as pessoas vão cair pela rua drogada. Isso é especulação, né? O álcool está aí liberado e as pessoas... Raramente a gente vê uma pessoa caída pela rua alcoolizada, mas acontece, é óbvio. Com relação à plantação, no momento que a gente liberar, que isso ainda está distante da nossa realidade, eu acho que vai haver o quê? Uma regulamentação. O poder público vai se unir, se reunir e vai regulamentar quem vai poder vender, que droga vai poder ser vendida, como vai ser vendida, para quem vai ser vendida, onde. Isso tudo vai depender de regulamentação. Quem vai poder plantar, quais serão os impostos. A gente ainda só especula com relação a isso. A gente fica tentando adivinhar e é um tipo da coisa que eu não faço. Primeiro a gente tem que pensar, vamos liberar tudo? Vamos liberar. E agora? Vamos regulamentar. Como vai ser o consumo disso, como vai ser vendido, etc. E aí a gente tem que se preocupar. Professor, os países que adotaram essa sistemática, esse estilo de planejamento, a Holanda, por exemplo, se defrontou com problemas que vieram justamente pela liberação. Eles tentaram até delimitar áreas para o consumo, etc. Resultado prático, matemático. Aumentou a prostituição. A prostituição aumentou e a Holanda já tem uma certa tolerância com a prostituição que é proverbial, né? Todo mundo que vai a Amsterdã vai lá na Rua Vermelha, aquelas coisas, né, que o pessoal sabe. Mas a liberação da droga diminuiu a intensidade dos fatos ligados à droga, mas aumentou a prostituição grandemente. Essa pergunta do desembargador Rogério, essa semana saiu aí na mídia nacional que o Chile tem a maior plantação de maconha para fins medicinais. É a maior área de cultivo de maconha para fins medicinais. Com todo respeito a esse país, que é um país que nos orgulha aqui na América do Sul e tudo, mas o tamanho do Chile talvez não seja o que há de melhor para nós fazermos comparação com o nosso país, né? Que o Chile... Uma trepinha, assim. Eu não sei, a geopolítica de um país leva em consideração o seu tamanho, né? Quer dizer, 500 mil hectares no Chile é um mundo. Aqui para nós não tem. Então é preciso saber o que nós estamos comparando e por quê, né? Quer dizer, e o Chile tem sido parâmetro, até no período de exceção ele é um parâmetro negativo, é verdade, né? Porque lá as coisas aconteceram com o senhor Pinochet de uma forma que não aconteceram nem aqui nem na Argentina. E a Argentina vem também pior, e em último lugar viemos nós com algumas situações menos dramáticas. Mas essa notícia eu li imediatamente porque eu sou obrigado a tratar disso profissionalmente. E o senhor também, doutor Ciro. O senhor também, porque o senhor é ex-guiano, o senhor sabe como cuidar da geopolítica. Resultado prático, a primeira coisa que me vejo é a plantação lá. Olha, sobra muito para os vinhos chilenos, que já me tem levado algum real. O senhor troca uma droga pela outra, mas de qualquer maneira ambas economicamente. No caso do vinho, até pelo preço absurdo, a gente consome menos. Mas ambas, sob o aspecto econômico, demonstram que o Chile, economicamente, seja, mesmo com esses fatos históricos negativos, tem estado bem à frente do Brasil, né? Sob o aspecto econômico, sob o aspecto educacional, sob o aspecto cultural. É um país bastante interessante, o Chile. Mas, professor, e com relação à OAB? A OAB não troca de mãos há muito tempo, e o senhor está aí na cúpula da OAB, o senhor é do conselho, está em alguma comissão da OAB. O que o senhor acha dessa atuação da OAB institucionalmente? Nós já tivemos uma OAB histórica,
que era a instituição das mais respeitadas no Brasil no tempo da repressão. A OAB era uma referência. Eduardo Seabra Fagundes, a dona Lídia lá, aquele negócio, aquele momento foi histórico, né? Agora nós tivemos recentemente um grupo de 100 advogados, 100 juristas, fazendo uma manifestação com relação aos processos do Lava Jato, uma manifestação isolada, uma manifestação fruto do interesse, porque todos eles têm interesse nessa causa. E a OAB, a instituição OAB, como ela se posiciona com relação a todas essas demandas que nós aqui tratamos, a questão da audiência de custódia, a questão da legalização das drogas, a questão política, a questão da violência contra o preso, da violência contra a criança, contra a mulher. Cadê a OAB? Que OAB é essa que nós queremos? Bom, a OAB, ela tem as suas comissões, né? Eu acho que o atual presidente, o Felipe Santa Cruz, está no segundo mandato, segundo e último, né? Não veio aqui ao nosso debate, nós fizemos um debate com todos os candidatos, ele não fugiu. Ah, é? Fugiu. Ele literalmente fugiu. Eu nem sabia disso. Vou puxar a orelha dele lá na OAB. Além de puxar a orelha dele, nós estamos reiterando o convite para que ele venha aqui falar alguma coisa sobre a OAB. Nós estamos dando espaço aqui no Encontro com a Justiça. É rara a oportunidade de a pessoa ser convidada a se redimir, pois ele está convidado. Tá, eu vou falar com ele, eu tenho certeza que ele vem. E é um presidente jovem, é um presidente muito realizador, ativo. Então tenho certeza que ele virá ao programa, e nós temos comissões específicas. Foi criada agora justamente por causa dessas situações todas aí, desse abaixo-assinado desses advogados, tudo que está acontecendo na Lava Jato, que a gente louva o magistrado, a sociedade adora, mas a gente sabe que os caminhos não são totalmente legais. A gente sabe que tem sido rasgada aí a Constituição, as prerrogativas dos advogados, mas a sociedade passa a mão pelos resultados. Claro que os advogados ficam super descontentes, e esse é um dos motivos que está sendo criada uma comissão nova aí, justamente nessa área do direito penal, que vai ser presidida até pelo nosso amigo Dr. José Pinto Soares, que vai colocar outra pessoa lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e eu vou continuar o meu trabalho, provavelmente, na Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB, e realizando aí as nossas atividades. Nós vamos criar, junto à CARG, um centro de atendimento a dependentes químicos, para atender advogados com problemas de dependência química, que não são poucos, e famílias para orientação. Nós vamos criar um curso de conselheiros em dependência química na OAB também. Então nós estamos trabalhando em todas essas frentes, e eu tenho certeza que nós vamos ter todo o apoio do presidente Felipe Santa Cruz, e vou me comprometer aqui a trazê-lo a esse debate importantíssimo, porque eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Qualquer campanha de, por exemplo, de liberação do uso de drogas, ela efetivamente tem que vir acompanhada de uma campanha educacional de prevenção ao uso das drogas, como foi com o cigarro, uma campanha bem sucedida, e como foi com a lei seca, que, por exemplo, em 2013 ela evitou 5.000 mortes em razão de acidentes decorrentes de trânsito, por causa do álcool. Então o trabalho é esse: educação, participação, realizações, cursos, palestras, seminários, porque a gente vai passando a nossa mensagem, a nossa ideia, o que, aliás, Vossa Excelência, desembargador Ciro Darlan, sempre fez e sempre acompanhou isso tudo. Nós já participamos de N debates juntos. Eu tenho aquela imagem de Vossa Excelência descendo as escadarias da Câmara Municipal comigo, ao seu lado, quando ainda nem existiam os conselhos tutelares, e essa imagem eu tenho na minha mente, falo nas palestras, e quando aquela criançada toda chegou junto de mim e do Ciro, chamando o Ciro de tio, pedindo ajudas. Até hoje é isso. Então isso é uma coisa muito gratificante. A gente vê que tem um desembargador, não é nem mais juiz, um desembargador de campo, né? Um desembargador que faz esse trabalho antropológico aí, que defende essas crianças com tanto carinho.
Então, nós vamos continuar junto nesse trabalho aí. A gente precisa mesmo de uma OAB mais parceira na área da criança e adolescente, que é uma área comum para nós dois aqui. Isso. É uma área que a OAB poderia tanto insistir, dialogar com o governo em todas as suas dimensões, para que efetivamente respeitasse os direitos da criança e do adolescente. Mas, professor, esse é o programa Encontro com a Justiça, e eu costumo dar algumas notícias boas que o Tribunal de Justiça promove aqui, para que os nossos ouvintes saibam, por exemplo, que o tribunal lançou um aplicativo para celular. Então você pode baixar esse aplicativo e acompanhar os seus processos. Isso é uma iniciativa muito interessante. Você que tem processo na justiça, né? Hoje nós temos 110 milhões de pessoas litigando na justiça, né? De pessoas não, de processos. De processos. Porque pessoas você dobra pelo menos. Eu só tenho 200 milhões. Quer dizer, o Brasil está em litígio. Então, aqui no Rio de Janeiro, que é uma dos estados que tem o maior número de litígios, você já pode ter a facilidade de, através de um aplicativo, acompanhar o seu processo e cobrar prazos, né? A primeira instância é outra coisa, que a OAB tem que ingressar aí nesse debate. A primeira instância está abandonada. Não acontece nada na primeira instância, né? E não é que os juízes não trabalham, não. Os juízes trabalham muito, mas não tem recursos, não há prioridade, né? Há dinheiros que são colocados onde não é prioridade no judiciário, e a OAB está ausente desse debate, está ausente desse discurso aí. Mais uma decisão do Tribunal de Justiça aqui. Juiz manda demolir 30 imóveis em condomínios. Isso foi em Armação de Búzios. E o bebê luta para sobreviver. Veja como a justiça é interessante, como a justiça é garantidora de direitos. Um bebê precisa da justiça para ter acesso ao seu direito à saúde. E não deixem de ler hoje no Globo um artigo de minha autoria que tem o título Desculpe, Chico, que é um desagravo ao maior artista brasileiro de todos os tempos, Chico Buarque de Holanda. Leiam e façam a sua crítica. Mas, professor Vanderlei Rabelo, foi uma alegria muito grande receber o senhor aqui nesse encontro com a Justiça. Nós nos sentimos aqui, o desembargador Rogério de Oliveira, o desembargador Antônio Carlos Esteves e João Batista Damasceno, homenageados aqui com a sua presença. É verdade. Estamos aqui assinando um convênio em que o senhor se compromete a trazer mano militária debaixo de vara o presidente da OAB RJ, que já está sendo convidado novamente para que esteja aqui conosco falando sobre a sua administração, que espero a segunda seja bem melhor do que a primeira, sem fazer nenhum juízo de valor da primeira. Muito obrigado, e aos nossos ouvintes que assistam o nosso programa no www.redejuridicatv.com.br. Até a próxima sexta-feira, véspera de carnaval, mas nós estaremos aqui, ainda que fantasiados, o nosso bloco estará na rua. Muito obrigado. A Rádio Manchete Online apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.